Visita Record está de volta e vamos falar de um assunto assim que, no mínimo, está me atingindo, gente, que é a visão. Depois dos 40 anos, diz que a gente começa a ter a vista embaçada. Será que é verdade isto? Você aí está aqui em casa lendo, fazendo assim já com a mão ou não? E cada vez que você pega um livro, vai mais para frente. Isso é sinal de que os seus olhos estão começando a ficar cansados, né? Eu converso aqui com o doutor Guilherme Camargo, oftalmologista da cidade de Sorocaba. Prazer em conhecer o doutor Guilherme. Eu queria hoje, na realidade, o assunto visão, a gente tem muita coisa para falar. Mas eu gostaria de saber se, de fato, o uso do aparelho celular, de alguma maneira, nos prejudica e se também tem prejudicado o jovem, ou seja, a visão do jovem está sendo afetada precocemente. Isso é história ou é verdade? Alex, primeiramente, obrigado pelo contato. Sim, existem alterações relacionadas tanto com a idade quanto com o uso abusivo de equipamentos eletrônicos. Tudo feito com moderação, dificilmente há algum problema. Entretanto, quando ocorre o abuso de equipamentos eletrônicos, isso pode gerar alterações tanto nos adultos quanto nos jovens. Vamos lá, o primeiro ponto. A partir de alguma idade, principalmente depois de uma certa idade, e isso se inicia normalmente aos 40 anos, ou poucos ou muitos, existe um processo que o olho ele começa a ter um enfraquecimento da força, e isso, consequentemente, diminui a nossa facilidade de focar objetos quando estão mais perto. É o que está acontecendo comigo, viu, doutor? Então, isso, em algum momento da sua vida, talvez não já, você vai precisar do auxílio de um óculos para perto para leitura, que são a vista cansada, nós chamamos de presbiopia. Então, isso em algum momento vai acontecer. Enquanto você não tem muita queixa, aproveite. Mas vai chegar algum momento na sua vida que você vai ter que fazer uma visitinha para a gente. O senhor quer dizer, então, que é o seguinte, eu como testemunha viva em nome dos meus telespectadores, porque assim, quando eu vou ler, assim, ele embaça, antes não embaçava, eu colocava aqui e já pá. Primeiro eu coloco aqui perto de mim, eu tenho que aguardar ele focar, que demora um tempo, senão eu tenho que afastar para poder, né, ler com mais rapidez. E aqui eu demoro um pouco para ter essa fluidez. Isso então, quer dizer que o meu foco já está cansado, é isso? Exatamente. Em algum momento, não já muito provavelmente, o seu olho já começou a ter um certo cansaço, mas ainda você consegue suprir as necessidades que seu olho ainda apresenta. Mas em algum momento, infelizmente, você vai precisar de um óculos. Doutor, voltando ao assunto do celular, eu vejo assim, meus próprios filhos, né, minhas filhas pequenininhas, elas se não estão no celular, às vezes estão na tela do computador, entendeu? E isso, de alguma maneira, eu quero saber se lá com os seus 20 anos, 25 anos, hoje, por exemplo, eu estou começando a ter problema com meus olhos, com 40, 42, 43, eu estou com 46 anos. Elas vão ter esse cansaço antes do que o natural ou não? Por esse motivo, não. Entretanto, nós sabemos que isso já é bem baseado na literatura de trabalhos internacionais e pesquisas, que o uso abusivo de equipamentos eletrônicos nos jovens, ele tem a tendência de gerar mais miopia do que nós necessariamente teríamos nos seres humanos. Então, já é previsto para daqui 10, 15, 20 anos uma epidemia de míopes. Ou seja, o nosso organismo não foi feito para usar excessivamente a visão de perto. Nós fomos feitos para ter uma boa visão de longe. E quando a gente abusa e muda isso, principalmente com o uso de equipamentos eletrônicos, na infância, isso faz mudança nas estruturas oculares que fazem as crianças se tornarem míopes. Ou seja, é um problema sim e deve ser tratado. Gente, porque nós temos as crianças em casa e pouco nos importamos em relação, não com o uso do celular. Eu sei que muitos pais têm regras para usar o celular. Nós já entrevistamos um outro médico, um ortopedista, falando do problema que está dando na coluna, né? A coluna está entortando, né, em virtude do uso do celular, e a miopia se tornará epidemia ao longo dos anos em virtude do uso precoce do celular, né? Porque nós utilizamos o aparelho aqui.
principalmente quando está a luz apagada no quarto e você fica forçando a vista naquela luz forte que tem um aparelho celular. Quem sabe, então, você pode começar a usar o celular então, na tela da televisão e ter um remoto, né, controlado de distância para que você possa acalmar um pouco mais esse impacto da luz. Tem gente tomando vitamina para prolongar a vista, para melhorar a vista. Eu mesmo tenho um amigo no escritório que toma essa vitamina. Existe algum tipo de vitamina para a gente poder retardar o uso de óculos? Vitaminas para retardar o uso do óculos não tem nenhum dado científico que mostra benefício. Entretanto, nós sabemos que para a prevenção de algumas doenças, algumas vitaminas são importantes, como vitaminas E, C e D. Então, cenouras, etc. E a maioria dos complementos, aquela história da cenoura, né? Como a cenoura que não dá problema na vista, isso tem relação, porque o beta-caroteno tem bastante vitamina que ajuda na visão. E quando algumas pessoas apresentam certos tipos de doenças, algumas vitaminas também são muito importantes. Quais são as doenças comuns que acabam tendo ao longo da vida? Olha, as mais comuns, principalmente nas pessoas mais velhas, relacionadas a vitaminas, são algumas degenerações relacionadas à idade, como a degeneração macular relacionada à idade, que em certos graus algumas vitaminas ajudam a diminuir a progressão da doença. Quais são elas? São as vitaminas E, C, D, a luteína e dentre outros antioxidantes, como ômega 3 e ômega 6, que também ajudam nessas doenças. Então você recomenda que as pessoas comecem a utilizar com 40, 50 anos essas vitaminas para prolongar a saúde dos olhos ao longo dos anos? Não, só se precisar e sob indicação médica. Eu fiquei um pouco curioso porque a gente toma vitamina para tudo, né? A gente está falando dessa coisa da longevidade. Os olhos se encaixam também nessa questão da longevidade, ou seja, então essas vitaminas elas podem ser tomadas desde que o médico especialista indique para usar. Então, por exemplo, eu que estou com problema focal já nos meus olhos, eu quero retardar o envelhecimento dos meus olhos. Você indicaria algum tipo de vitamina para a minha idade? Olha, como já dito antes, não existem muitos trabalhos que falam o benefício quando uma pessoa não tem problema nenhum do uso de vitaminas em excesso. Pelo contrário, tanto a falta de vitamina quanto o excesso de vitamina podem ser lesivos para a gente. O que leva as pessoas a ter catarata, essas doenças que acabam até perdendo a visão ao longo dos anos? Quais são os cuidados que as pessoas que estão em casa e que muitas vezes ainda não procurou um oftalmologista ou que procurou só por uma questão de um probleminha que teve no passado e nunca mais foi? Enfim, quais são as preocupações que devemos tomar para que a gente tenha uma visão saudável junto com a velhice? O primeiro ponto que a gente orienta sempre visite o seu oftalmologista regularmente, porque tem doenças que não vão dar sintomas e que são tão sérias quanto as que apresentam sintomas. Porém, a principal hora de entrada da pessoa no oftalmologista é quando ela tem alguma dificuldade para enxergar ou alguma queixa de ardência, vermelhidão, cisco. Então esse vai ser o primeiro momento de uma pessoa passar numa consulta. E é aí que numa consulta eu vou fazer o diagnóstico muitas vezes de doenças que às vezes não estão apresentando sintomas, mas já estão lá. E aí que é o ponto bom, porque a prevenção é o melhor tratamento. As doenças mais comuns quais são? As doenças mais comuns com a idade são a catarata, que é um processo relativamente natural no processo de envelhecimento. Entretanto, a gente sabe que diabetes, algumas medicações, trauma, podem fazer uma catarata precoce, ou seja, antes da idade que deveria se apresentar a catarata, por volta dos 60 anos de idade. Recomenda-se o uso de lentes ou você prefere o uso de óculos? Eu posso usar lentes, ela tem o mesmo benefício, não tem nenhuma coisa que prejudique, já que ela é um pouco invasiva em relação ao óculos? Olha, as lentes de contato são muito interessantes, porque elas dão uma grande liberdade para o uso do óculos. É claro que existem algumas regras, né, a serem seguidas com a lente de contato, como higiene, período de troca, alguns cuidados que devem ser feitos com as lentes de contato. E normalmente, por isso que nós orientamos aos pacientes que querem usar lentes de contato, sempre passarem e conversarem com o seu oftalmologista para receberem orientações. Existem diversos tipos de lentes de contato, materiais, modelos, que podem ser e têm a indicação específica para cada pessoa.
São lentes técnicas, né? São apropriadas para uso, para você ter uma melhora na visão. E essas que é só para, são fakes, na realidade só para beleza, você recomenda também? Olha, elas também têm seu uso estético, elas podem ser utilizadas, desde que com moderação, seguindo algumas regras, tomando certos cuidados, porque tudo que é feito sem um certo controle pode gerar problema, e sério. Ai, meu Deus do céu, eu não estou enxergando o que está escrito ali. Meu Deus do céu, socorro, vou procurar um oftalmologista. Ou melhor, eu já estou em um e desligando a câmera aqui, eu vou fazer a minha consulta para que eu possa também começar a usar. Será que eu vou ficar bem de óculos, gente? Fico imaginando de óculos aqui e tal, né? Ah, tem pessoas também que acabam comprando esses óculos com lente pelas ruas aí, é proibido, né? Deve-se tomar muito cuidado, pois as lentes elas têm que ter certas especificações técnicas, proteções contra raio ultravioleta. Então, normalmente a gente recomenda que quando a pessoa vai comprar um óculos, que seja num estabelecimento reconhecido, como as óticas, ao invés de bancas e lugares sem nenhuma fiscalização. Bom, gente, eu tive o prazer de conversar com o Dr. Guilherme Camargo, oftalmologista aqui na cidade de Sorocaba. Eu queria te agradecer por abrir o espaço, por orientar os meus queridos telespectadores, que você que está tendo um probleminha aí para ler, para enxergar as coisas, procure o oftalmologista e tenha uma visão saudável ao longo dos anos, né? Porque até conheci um senhor, para encerrar nossa entrevista, um senhor muito rico, muito bem sucedido, um senhor saudável, inclusive fisicamente, porém ele tem um problema, que ele falou que trocaria toda a riqueza dele se pudesse voltar a enxergar. Ele perdeu a visão. Ele, quer dizer, praticamente não enxerga mais nada e não tem... E eu tenho certeza que não tem cura, porque acho que ele já foi até os seus limites, né, de busca para essa cura. E ele disse que trocaria tudo para enxergar. Então, valorize os seus olhos. Aproveite e agradeça bastante a vida por poder enxergar esse colorido que Deus nos dá todos os dias. Prazer em conhecê-lo. É um prazer foi meu. Seja feliz e você continue com a gente. Daqui a pouco eu volto com muito mais.